Oi, gente. Opa. Ei, bem-vinda! Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me Tudo ouvindo? ótimo. Calma, Estamos te ouvindo. tem uma luz aí atrás de você que está meio. Se conseguir reposicionar. Não, isso é uma claraboia. Não tem como fechar. Então tá bom, então tá tranquilo. Tranquilo. Ficou uma coisa meio angelical, assim, como se tivesse Eu sei, fazer o um quê, anjo né? falando com a gente. Tá iluminada, tá É uma iluminada. mensagem subliminar. E propaganda enganosa também, mas. Ô, Lola, que delícia a gente fazer esse sextou contigo, sabia? Pois é. Um grande estilo aqui na Fórum. Muito obrigada por ter vindo. Eu sei que você andou aqui por Brasília essa semana. Não tive o privilégio de te encontrar, mas eu acompanhei aqui sua vinda a Brasília. E queria que você contasse para a gente um pouco sobre esse seu trabalho aqui, que você veio, né, em Brasília, que foi a entrega do relatório do GT, que está dentro do Ministério dos Direitos Humanos, comandado pelo Silvio Almeida. Eu sei que foi feito esse GT para deixar sugestões, pelo que eu entendi, para o governo, justamente para esse embate, né, com o discurso de ódio, com as fake news. Foi presidido pela Manuela Dávila. Queria que você contasse para a gente, para a nossa audiência, um pouco sobre isso. O que foi o trabalho desse grupo, desse GT, e o que significa esse relatório? Então, deixa eu ver onde começar. Foi mais ou menos em fevereiro, eu acho que o ministro fez o convite, né? O ministro Silvio Almeida fez o convite a acho que são uns 30 pessoas, mais ou menos, né? Considerados assim especialistas, acadêmicos, né? Especialistas em suas áreas, tal, e ligados à comunicação, né? À antropologia, a direito, a um monte de coisas. Tinha realmente profissionais de todas as áreas, né? Ou de muitas áreas. E aí a gente aceitou, e fora a gente, também tinha muitas pessoas de cada equipe, né? Quer dizer, muitas pessoas também do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, né? Pessoas do Ministério das Mulheres, pessoas do Ministério da Igualdade Racial, enfim, né? Eu acho que tinha gente de todos os cantos que também participaram. E fora isso, tinha convidados a gente podia chamar algumas pessoas convidadas. E aí, foram 15 reuniões, né, na verdade, que é muita reunião, é muita reunião, porque cada reunião durava entre 3 e 4 horas, então bastante coisa. Era reunião toda semana, né? Então, realmente foi um compromisso bem puxado. Eu faltei, infelizmente, a primeira reunião, porque justamente, acho que foi dia 8 de março a primeira reunião. E aí eu estava indo para Brasília, né, também participar de um evento lá, então eu não pude participar. Mas de todas as outras eu consegui participar. E foi muito, muito legal, muito proveitoso. Era dividido em vários temas, né? Como misoginia, racismo, LGBTfobia, capacitismo, etarismo, né, xenofobia, um monte de temas, né? E cada um se inscrevia desde o começo, né? Desde o começo do GT, para falar naquele dia específico, né? Para falar com o resto do grupo. Eram reuniões online, né? Porque não tinha como ser gente de todo o Brasil, e inclusive tem gente que mora fora do país também, né? Então não tinha como ser presencial, né? Nenhuma reunião. Então era tudo online. E aí a gente, no dia, cada um falava mais ou menos por uns 20, 25 minutos, né? Apresentava, assim, né, a sua área de conhecimento, o tema, né, que queria trazer, e depois era aberto para o resto do pessoal, né? Então tinha muitas discussões, foi incrível, eu aprendi muito, né? Gente realmente super importante, né? Muito conhecedora, né? De muitos assuntos. É, então foi ótimo. A gente, né, como eu falei, teve 15 reuniões, então bastante. A gente teve uma reunião extraordinária também,
que foi então teve uma semana que teve 2 reuniões, porque foi bem naquela semana, acho que foi no começo de abril, né, que o país estava tomado pelo medo, né, e pelo pânico com os massacres em escolas, né? Então a gente teve uma reunião extraordinária só para falar sobre massacres em escolas também. E nessa reunião a gente trouxe pessoas que participaram da elaboração de um relatório em dezembro, né, que foram 12 pessoas, né, sob a coordenação do professor Daniel Cara. Daniel Cara, né? Eu conheço esse relatório. Foi muito legal. Eu também fiz parte desse relatório, né? Eu fui uma das 12 pessoas, e aí a gente chamou, né, algumas das outras também para expor, né, para falar o que a gente concluiu naquele relatório. Foi ótimo, né? E aí a gente, nós, né, quer dizer, é muita gente mesmo, né? Então, mas quem elaborou mais o relatório, né, foi o nosso relator, né, que foi o Camilo Caldas, né, que é um professor também incrível, e a Brenda, não sei sobre o sobrenome dela, que ela é do Ministério de Direitos Humanos também, e é fantástica também. O trabalho que eles devem ter tido é, assim, coisa de outro mundo mesmo. E aí a gente teve algumas reuniões também para discutir o relatório, para fazer mudanças, né? E a gente considera que o relatório nem está acabado ainda, né? Porque a gente quer entregar também alguns anexos ao relatório, né? Que a gente acha que deveriam constar também, né? Mas, enfim, a Manu, né, que é uma excelente presidenta, né? Espero que algum dia ela seja presidenta não só de uma comissão, né, de um grupo de trabalho, mas também do país, porque eu sou muito fã da Manu, né? Então, ela foi uma excelente presidenta, né? E ela disse que o ministro acompanhava tudo, né? Então, o ministro estava sabendo tudo que estava acontecendo, né? Nada seria uma surpresa para ele, né? E que ele concordava também. Então, foi muito bacana. E aí, segunda-feira, foi a entrega, né, oficial. Na verdade, a gente ia acabar no final de julho, né? Então, mas eu acho que a Manu também, né, e outras pessoas fizeram uma pressão para que a gente fosse mais rápido também, né, por causa de tudo que está acontecendo pelo país e também porque o Lula pediu muita pressa, né? O Lula pediu pressa não só para o nosso grupo de trabalho, mas para todos os grupos de trabalho que estão acontecendo, né? Então a gente quis também cumprir com isso. E aí foi a entrega do relatório, todos nós fomos convidados, né, através do cerimonial, só que cada um por si, né? Quer dizer, a gente sem convite, quer dizer, sem passagem aérea, sem hospedagem, nada, né? Então, aí foi um pouco difícil e cada um teve que se virar para poder ir. Eu quase não ia, eu decidi ir de última hora, né? Consegui um pequeno patrocínio, né? Que pagou minha passagem também. E aí eu adorei ter ido também, porque tinha muita gente que eu só conhecia online, né? Aliás, quase todo mundo, né? Não conhecia, acho que conhecer pessoalmente mesmo, acho que eu só conhecia a Manu, né? E a Rosana Pinheiro Machado, que eu conheci pessoalmente também faz tempo aqui na UFC. Quem mais que eu conheci pessoalmente? E a Isabela Calil também, eu já tinha conhecido pessoalmente. Eu acho que só, assim, né? Espero não estar esquecendo ninguém. Mas agora, indo para lá, né? Eu conheci a Magali Cunha, que é incrível, né? A Franci Rose também, o Michel German também, que eu não conhecia. Quem mais? O próprio Camilo, né? Um monte de gente, né? A Letícia Cesarino, que a gente ficou sabendo na reunião, né, que ela foi cedida pela UFSC, né, onde ela é professora, e agora está no Ministério de Direitos Humanos também, né? Então, enfim, foi um monte de gente e foi... E essa turma toda, vocês deixaram
que sugestão mais prática assim, para o Silvio Almeida? Como enfrentar essa onda de ódio e racismo, xenofobia, que a gente, inclusive, depois eu vou passar para o Felipe, para ele lembrar aqui para a nossa audiência, que essa semana nós tratamos aqui no programa de pelo menos dois casos, digamos assim, que viraram notícia e estão sendo judicializados, né, aqui no Brasil. O que você acha que essa turma boa toda deixou aí de sugestão para o Silvio Almeida? Olha, são muitas, muitas sugestões, né? Tanto que o relatório tem 70 páginas, né? Então, e fora os anexos, com os anexos vai passar de 100, imagino. Então, os anexos mais identificavam alguns problemas, né? E aí, para encurtar um pouco o relatório, a gente tirou isso, mas a gente quer incluir nos anexos também. Enfim, são muitas sugestões mesmo, né? A gente acredita que uma reforma, né, tem que ser feita, quer dizer, que as plataformas têm que ser regulamentadas, por exemplo, né, tem que ter responsabilidade também pelo que divulgam. A gente quer que algumas leis que já existem, né, sejam de fato implementadas. Então, o relatório cita, por exemplo, a Lei Lola, né, eu fico muito feliz que o relatório fala sobre isso, porque é uma lei que já existe, né, que desde 2018, já tem 5 anos, mas como ela foi sancionada durante o governo Temer, né, que não é um governo conhecido por direitos humanos, né, e ainda por cima, depois veio algo ainda pior, né, que foi o governo Bolsonaro, que não tinha, né, que tinha uma Polícia Federal bastante aparelhada e nenhum interesse em perseguir a base, né, quer dizer, os eleitores fiéis do Bolsonaro, né, que são quem mais ataca mulheres, né? Então, a lei não está sendo realmente implementada. Mas a lei diz que, é a lei 18.362, eu acho, 13.642, que diz que a Polícia Federal deve investigar crimes contra mulheres na internet, né? Então, crimes misóginos. É a primeira vez que a palavra misoginia aparece na legislação brasileira. Só que a gente tem um problema, deixa eu terminar um segundinho, que é assim, que a misoginia não é considerada crime no Brasil, né? Então, o racismo né? Agora a homofobia né? Mas a misoginia está totalmente liberada. Então, como que a gente tem uma lei que fala para a polícia, né, investigar crimes, mas a polícia vai investigar, e daí? Né? Quer dizer, se a misoginia não é crime. Então, esse é um dos problemas, e tem várias outras leis que a gente gostaria que fossem realmente mais implementadas, né? Fala. Eu queria falar sobre transfobia, porque a Ana se referia ao caso do deputado Gustavo Gaia, que foi um caso de racismo explícito, né? Ele comparou africanos com QI de macaco essa semana, foi um assunto que a gente tratou aqui, mas ontem ele também continuou nessa linha e ele, veja, a reforma tributária, em alguns momentos, ontem quando foi votada, ela falava que tinha preocupações com as desigualdades raciais e com as desigualdades de gênero. E aí o Gustavo Gaia, deputado bolsonarista, usou essa frase para dizer, está vendo? Já estão com ideologia de gênero na reforma tributária. É impressionante, Lola, como que a desinformação, a ignorância, elas potencializam a homofobia, nesse caso, a transfobia, e isso gera uma série de fake news que vão sendo deliberadamente distribuídas nos grupos bolsonaristas e que acabam formando uma opinião pública desinformada, mas um gado bastante levado como um berrante naquilo que eu chamo de sequestro da cognição pública. Então, essa cognição pública é sequestrada a partir de um ente público que é um deputado federal, como esse Gustavo Gaia, que já deveria ter sido pensado há um bom tempo. Mas só por essas duas declarações não merece estar onde está. Como que a gente combate esse bom combate com esses agentes públicos dentro do Congresso Nacional, de dentro do Congresso, cometendo esse tipo de desinformação criminosa, como esse Gustavo Gaia, que, aliás, é dono de escola? É muito difícil mesmo, porque, né, os caras estão numa posição de poder, né, estão numa posição de destaque,
eles são ouvidos pela opinião pública, pela mídia, né, que sempre os chama para serem entrevistados, e eles só falam besteira, né, só falam barbaridades. Até parece que ele não sabe, eu vou acreditar na inteligência mínima dele, né, que a reforma tributária em nenhum momento fala de ideologia de gênero, certo? Assim, não, ideologia de gênero não existe. Não existe, mas em nenhum momento você vai encontrar alguma coisa de ideologia de gênero lá. Mas a palavra gênero está constando lá, né? E a gente sabe como essa palavra, esse termo, o simples termo gênero, está sendo perseguida, né? Faz tempo, né? E foi perseguido durante o governo Bolsonaro, tanto que a gente virou um pária internacional, né? Uma vergonha mundial, porque o Brasil, que sempre tinha sido a favor de direitos humanos, né? A favor de igualdade de gênero, de igualdade racial, de repente, num governo de extrema-direita, começou a se comportar, a gente começava a voltar junto com os países árabes, por exemplo, né, que a gente sabe como eles tratam as mulheres, né, nesses países de ditaduras árabes, né? Então, foi uma vergonha, né? E eles continuam usando isso. Então, cara, vê que tem a palavra gênero lá. Eu acho que eles já usam, sei lá, né, um site de busca assim, né, para encontrar a palavra gênero. E aí o cara vai e fala para o público dele essas mentiras. O pessoal de direita acredita em qualquer coisa, isso a gente sabe, né, desde as eleições de 2018, que eles realmente... Você não precisa provar nada para eles, né? Eles acreditam em tudo. Então, é realmente vergonhoso. É muito difícil. A gente sabe que o Bolsonaro ele já fazia isso desde 2011, 2012, por aí, né? Mais de 10 anos. Quando ele era um deputado também, ele fez coisas horríveis, né? Não sei se vocês lembram da Tatiana Leonço, né, que era uma professora da UNB, é uma professora da UNB, psicóloga e tal, né? E aí o Bolsonaro pegou uma fala dela, né, que ela tem uma das áreas de pesquisa dela é sexualidade infantil. Sexualidade infantil existe, né? Quer dizer, sexualidade existe em em todas as idades. Isso não quer dizer que você pesquisar sexualidade infantil, você está sendo pedófilo, isso é ridículo, né? Então, é uma área super comum, né? E super estudada em várias áreas. Mas, enfim, ele pegou um congresso que ela participou e ele literalmente editou a fala dela para parecer que ela estava defendendo pedofilia. Quer dizer, ele difamou, né, caluniou uma pesquisadora, uma professora importante. E mesmo que não fosse uma pesquisadora importante, né? Como que alguém pode simplesmente, né? Como que o deputado, né, federal pode pegar a fala de alguém, deturpar dessa forma? E aí ela processou, né? Quer dizer, naquela época ele já espalhou isso para toda a rede dele, né? Que era muito menor do que hoje, claro, mas mesmo assim já fez um grande barulho. Quase destruíram a vida dela, né? Começaram a persegui-la e tal. Ela entrou com processo contra ele e o processo foi arquivado, né? Porque ele tinha imunidade parlamentar. Então, é muito, muito difícil. A gente vê umas mudanças hoje que essa imunidade parlamentar já não está mais servindo para tanta coisa, né? Quer dizer, hoje eles estão perdendo processos. Tem muito deputado, né, que a gente vê, né? A Carla Zambelli, que tem que fazer vaquinha, né, para pagar os muitos processos que tem que pagar. O Kim, né, Kataguiri e vários outros. Então, isso tem mudado um pouco, né? Mas 10, 11 anos atrás, você nem processava um deputado porque você sabia que não ia para frente. Mas é difícil, né? E eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é sempre denunciar, né? No discurso que o Silvio Almeida fez segunda-feira, ele deixou bem evidente que isso não ficará impune, né? Que essas falas, né, racistas, homofóbicas, misóginas desse pessoal, que elas vão ser combatidas, né? Então, vai ser aberto processo contra eles vão ter que
que explicar algumas coisas. Vamos ver se dá certo. Porque não é possível. Eles estão cometendo crimes, né? A misoginia não é crime, mas racismo é crime, né? A homofobia é crime, né? Um pastor, né, dizer que a gente deve matar gays porque Deus não vai fazer isso, é crime. Quer dizer, o que mais precisa? Ana? Muito bom, Lola. Agora, e sobre esse outro caso que também está muito difundido essa semana, do pastor Valadão, e dos absurdos que acontecem dentro das igrejas, que é algo assim, absolutamente chocante, não é não? O que você traz de comentários para nós também sobre esse outro caso que ganhou a imprensa essa semana, e que a deputada Érica Hilton, né, de uma forma, e também o senador Contarato enfrentaram, conseguiram, né, que fosse judicializado, o Ministério Público também está atrás, no mesmo sentido do que você está falando, né? Tomara, né, que isso dê alguma coisa, né? Eu não entendo como que alguém pode fazer uma declaração dessas, né? Sabe, e ainda ter redes sociais, né? Uma declaração que é um discurso de ódio tão evidente, sinceramente, né? O cara falou que isso está nas nossas mãos, né? Que Deus não vai matar os gays, então é com vocês. Gente, eu não sei, né? Não é que o cara foi mal interpretado, né? Ele falou isso daí. O que ele quer dizer com isso está nas suas mãos, né? Que ele estava falando de matar gays, isso está nas suas mãos, ele está falando para a gente matar gays, né? Ou para os fiéis dele, sei lá. Mas isso é terrível, né? Isso é discurso de ódio puro e simples, não tem contexto, sabe? O contexto é esse, é o ódio. E ele está nos Estados Unidos, né? Ele mora lá, pelo que eu ouvi, né? Eu nem sabia, eu sei muito pouco dessa gente, mas me falaram que ele é filho daquele carinha, né? Que virou meme com agorinha, né? Que é outro pastor, né? Quando ele anunciou a morte do Guilherme de Pádua, lamentando com aquele sorrisão, né? Por isso que ele virou meme, né? Então, eu nem sabia que esse Valadão era filho desse outro Valadão, né? Mas é um absurdo, né? Parece que essa igreja foi tomada pelo que me falaram, né? Eu conversei com algumas pessoas que entendem muito de religiões, estudam religiões, né? E elas me falaram que essa igreja não era assim, né? Mas que pouco a pouco ela está sendo tomada por esse discurso de ódio, né? Por conta de declarações como desse Valadão, né? Desse André Valadão que se aproveita, né, de estar nos Estados Unidos para falar essas coisas, né? E realmente tem que ser responsabilizado, não é possível. Interessante ele estar nos Estados Unidos, né? Essa semana também a gente falou bastante aqui sobre os blogueiros que estão refugiados, digamos assim, lá nos Estados Unidos, e que de lá ficam atuando contra a democracia brasileira, ficam divulgando ódio, ficam divulgando esse tipo de ataques, né? Se sentindo, talvez... pregando guerra civil. Por uma certa impunidade, né? Que a gente espera que não seja... Que existe, porque é difícil você processar alguém fora do país, né? A gente sabe muito bem que o Olavo de Carvalho tinha se mudado para os Estados Unidos por causa disso, né? Para não ser processado. Aí, infelizmente, ele foi processado. Mas esses aí vão cair, por um qualquer, né? Ele foi processado pelo Caetano, né? Então, Caetano não é uma pessoa qualquer, né? Então... mas para um cidadão comum processar alguém que mora fora é super difícil mesmo. Lola, e você acompanhou essa semana a votação das reformas? Você deve ter acompanhado ontem essa questão aí do Tarcísio, que os bolsonaristas estão chamando que é o novo Dória. O que você acha? Você acha que vai ter uma mudança discursiva
dentro desse setor aí da oposição. O Juliano estava aqui agorinha, antes de você entrar, presidente do PSOL, ele falou que está se construindo uma direita mais palatável, e ele usou até outros, comparou com a França, com a Marine Le Pen, comparou com a Itália com a Meloni. Você acha que o Brasil também, a gente pode ter essa mudança aí discursiva e de como essa direita aparece para a população? Bom, o Juliano certamente conhece muito mais do que eu, né? Porque ele está dentro dessa política, né? Ele realmente é um conhecedor do assunto. Eu sou só uma palpiteira, mas que errei todas as previsões, todas não, mas em 2018 eu, assim como todo mundo, né? Passei, sei lá, vários meses falando, calma, gente, o Bolsonaro não vai ganhar, né? A gente tem segundo turno, né? Eu não acreditava que o Bolsonaro ia ganhar e foi lá e ganhou, né? Então, mas todo mundo, né? Em minha defesa, todo mundo foi nessa, né? Os cientistas políticos, todo mundo acreditou realmente que o Bolsonaro não levaria e, infelizmente, ganhou, né? Mas falando em Bolsonaro, né, eu vi esses vídeos, né, que o Tarcísio foi meio vaiado, né, nessa convenção, né, que o Bolsonaro estava do PL, e eu acho que isso mais uma vez mostrou como o Bolsonaro é ruim, quer dizer, como ele é ruim de política, sabe? Como realmente você tem que ter um bando de gente que não espera muito, né, de uma pessoa para chamar uma pessoa tão medíocre, tão que sempre fez as coisas erradas, né, como Bolsonaro, de mito, né? Eu não consigo acreditar, né? Porque tem pessoas mais capazes, mesmo na direita, até na extrema direita, né, do que o Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro se meter nisso, se meter na reforma tributária, fez ele personalizar a derrota, né? Ninguém estava falando do Bolsonaro. Aí ele vai e fala que o PL tem que votar em tudo contra o Lula, né? Independente do que for, tudo tem que ser contra o Lula, né? Então, mostrando já que não tem nenhum compromisso com o país, né? Porque você tem que analisar proposta por proposta, né? Tem coisas que, mesmo as coisas que os seus inimigos mortais estão pedindo, né? De repente, pode ser bom para o país, né? Eu acho difícil quando vem da direita, mas deve existir, vai saber, né? Mas o Bolsonaro, ao falar isso, ele foi a cara da derrota, né? O Lula, o Haddad, né? Foi uma vitória incrível do país, né? Do governo, né? Uma vitória que pouca gente acreditava que ia acontecer, né? Porque já tem 30 anos que se fala de reforma tributária, né? E não tinha passado. Então foi fantástico. E o Bolsonaro, mais uma vez, saiu como derrotado, como insignificante. Mas a gente ainda tem que ver, né? Quão insignificante ele vai ficar. Será que... porque ele acabou de se tornar inelegível, né? E ainda tem recurso e tudo, né? Ainda não está totalmente acabado. Mas e quando começarem as prisões? Eu acredito que vai ter condenações, né? E que ele vai para a prisão. Eu realmente acredito. Então, quando ele for para a prisão, aí como que vai ser a reação desse gado dele, né? Esse gado vai para a rua, vai protestar ou vai ficar quietinho, que nem ficou agora, né? Com o inelegível. Então, eu acho que o Bolsonaro está acabado, né? Mas a gente também, quer dizer, muita gente achava que o Lula estava acabado, né? Que a Dilma estava acabada, né? E não estão. Então é difícil dizer. Mas a gente tem outros lados, né? Outros nomes da direita, que são vistos como moderados, o que para mim é um erro, né? Eu não considero o Tarcísio moderado de jeito nenhum, né? Nem o Zema, né? Nem tantos outros, né? Mas só que em comparação com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um lixo. O Bolsonaro é o que pior tem no país. Eu não consigo nem comparar o Moro com o Bolsonaro, né? Para mim, o Bolsonaro é muito, muito pior, né? Do que qualquer pessoa, do que qualquer nome no Brasil. Então, comparado com o Bolsonaro, todos eles parecem mais moderados, né? Mas não são. A gente está muito cedo para falar de 2026, para falar a verdade, né? A gente não sabe
quem vai ser o candidato, os candidatos, né, da esquerda, muito menos da direita, e a gente vai ter uma base melhor já no ano que vem, né, com as eleições para prefeitos e vereadores. Vamos ver se a extrema-direita começa a perder força, porque a extrema-direita perdeu, a gente sabe que ela perdeu a presidência, mas ela obteve a maior bancada, né, no Congresso, né, o PL tem a maior bancada no Congresso, elegeu um monte de ministros, né, um monte de ex-ministros do Bolsonaro estão aí, né, que nem deveriam mais estar, né, eu não entendo como que você faz parte do pior governo da história do Brasil, né, e aí você ainda é votado para representar o povo, né, no Senado e na Câmara, não consigo entender isso. Mas vamos ver o que acontece ano que vem. Eu espero que já seja o começo de uma derrocada. Eu acho que a extrema-direita vai penar muito para chegar ao poder de novo. Né? Aí, tomara, né? Aí vai ter que ser uma direita mais moderada, como era, por exemplo, o PSDB, que não existe mais, né? O PSDB acabou. Então, quer dizer, ele existe, mas estão falando até, eu nem sabia, né? Ontem que eu li uma entrevista do Aloysio, né? Dizendo que... do Aloysio Nunes, né? Dizendo que o PSDB pode se fundir com o MDB, quer dizer, ele vai voltar às origens, né? Porque o PSDB já foi do MDB, né? Então, a gente sabe que a extrema-direita pegou os votos da direita, né? Dessa direita mais... tradicional, né? Então, vamos ver o que acontece, vamos ver se eles conseguem manter. E também, eu acredito que muita gente que votou no Bolsonaro está vendo agora que o país está muito melhor com Lula, né? Em todos os sentidos, né? O país está melhorando, né? Começou a melhorar assim que o Bolsonaro saiu do poder. Então, talvez eles repensem um pouco os votos, né? Esse negócio de antipetismo, que o antipetismo não é só antipetismo, é anti-esquerda, né? Então, porque a gente viu que com todo esse tempo e força do antipetismo, os outros partidos de esquerda não cresceram, né? Então, a gente continua tendo o PT como o maior partido de esquerda do Brasil. Então, é um erro considerar que o antipetismo é só contra o PT, né? O antipetismo é altamente maléfico a toda a esquerda, né? Então, mas vamos ver o que acontece. Eu estou bem curiosa. Eu espero que os bons ventos, né, tenham chegado para ficar e que a gente continue. Nós também. Né, com uma renovação, né, não sei se o Lula vai poder ser candidato de novo, né? Nem sei se ele quer, não sei se ele vai ter idade para isso, né? E também eu sou a favor de ter outros candidatos, né? A gente já dependeu demais do Lula, né? Para tudo. E está na hora de lançar outras pessoas de esquerda também, né? Bom, Lula, fala. Não, só ia te agradecer mesmo. Agradecer pelas belas palavras, pelos esclarecimentos, por tudo que você trouxe para a gente hoje, né, Ana? Não, muito, muito obrigada, Lola. Sempre muito bom te ouvir. Vários assim, comentários aqui no chat, viu? Te mandando abraços, agradecendo por você poder estar aqui hoje com a gente. Perguntas que depois a gente continua também num outro momento, mas para você refletir, teve aqui uma questão sobre a questão do discurso de ódio, se não seria melhor falar de desumanização, parece que teve um debate sobre isso, né, recentemente. Então, você sempre pautando as redes, pautando a sociedade civil brasileira sobre esses temas tão importantes. Muito obrigada por nos dar uns minutinhos aí da sua sexta-feira. Tá bom. Obrigada, gente. Uma honra sempre. Até mais. Obrigado mesmo. Beijo.